Sei daquele que tem fome, sei de quem jamais reparte, sei de quem não participa, mas eu vim pra fazer parte desta mesa de família, onde todos são irmãos, onde todos somos filhos do Senhor, neste vinho e neste pão. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Sei daquele que não ama ou só pensa em seus direitos. Sei daquele que reclama e eu também não sou perfeito. Nesta mesa de família eu queria ser irmão. Nela eu sinto que sou filho do Senhor. Neste vinho e neste pão. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Sei das dores desta vida, sei também das alegrias. Sei quem é que me convida nesta Santa Eucaristia a beber do mesmo vinho, a partir o mesmo pão, na fraterna comunhão de quem já tem um fraterno coração. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Ei Jesus, o pão da vida, imolado neste altar, nosso pão de cada dia, para o nosso caminhar. Pelo sangue que nos dou, és o pão da vida, Deus fiel, Deus amor. Tomai, pelo sangue que nos dou, és o pão da vida, Deus fiel, Deus amor. Nesta Santa Eucaristia, Deus nos mostra o seu caminho. Neste pão e neste vinho.
Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos mais uma vez às nossas reflexões que a gente faz aqui. Ficamos algum tempo sem nos encontrar por causa, como diz a oração, a leitura das festas móveis que a gente fala sempre no início do ano, na Epifania do Senhor, por causa das vicissitudes do tempo, né? Por causa de tantas coisas que nós temos aí a caminhar, a encaminhar, a resolver. Por isso a gente acaba nem sempre conseguindo fazer as transmissões como nós gostaríamos. E hoje nós damos continuidade a essas reflexões dentro daquilo que nós vínhamos falando sobre a liturgia, né? As partes da liturgia. Nós, na última reflexão nossa, fomos até o canto do santo, né? Lembram, nós falamos sobre a liturgia, o início da liturgia eucarística, falamos ali sobre a apresentação dos dons, a apresentação do pão, a apresentação do vinho, a procissão das oferendas, as orações, chamadas orações secretas que o padre faz ali na celebração, ali na missa, e ficamos ali nessa reflexão. Hoje nós queremos então continuar a partir de onde nós paramos, falando de uma outra parte da oração eucarística, que é a liturgia, a oração eucarística, né? Eu estou aqui ajeitando porque para a gente poder acompanhando os comentários. Então aqui o boa tarde para Viviane, boa tarde Regina, boa tarde Suzy, boa tarde a Beth, boa tarde Sebastião, a Márcia, boa tarde, a Fátima Castelém, a Cleire, Deus abençoe a todos. Boa tarde a todos da Rosa Mor, boa tarde a Carolina, boa tarde a minha tia Janete, lá de Ibaté, que nos acompanha nesse momento. E nós vamos então aqui acompanhando, vivenciando esse momento da nossa tarde, refletindo sobre a liturgia eucarística, a oração eucarística. A oração eucarística, ela já recebeu na história um outro nome também, de anáfora, que significa elevar, aquilo que é elevado. O momento da oração eucarística é o momento no qual nós estamos em profunda proximidade e intimidade com Deus. Lembram-se que eu disse para vocês na última reflexão que na oração eucarística, no canto do santo, logo depois do prefácio, é o momento, por isso que o padre diz assim, cantando com todos os anjos e santos. Esse é o momento em que na liturgia céu e terra se tornam uma única coisa. É o momento em que mais sublime da liturgia, no qual Deus se fará, inclusive através da própria Eucaristia que ali estará sendo consagrada. É o momento em que não há mais distinção entre o que é do céu e o que é da terra. Todos os que estão ali estão unidos a Deus e aos anjos e aos santos, e também os anjos e santos estão no meio de nós. E é essa experiência, então, e uma vez que não há mais esta separação entre céu e terra, nós estamos preparados para falar com Deus, para pedir a Deus as suas graças, para agradecer ao Senhor todos os seus dons, e por isso, então, a oração eucarística ou anáfora, que é oração que sobe. Aí tem aqui alguns momentos principais dentro da oração eucarística. Eu vou falar primeiro de modo genérico e depois eu quero, junto com vocês, pegar aqui o nosso missal romano, porque traz para nós o rito romano da liturgia, que é o rito que nós seguimos, o rito latino romano. E vamos então, eu quero ler e refletir, meditar com vocês algumas orações eucarísticas. Porque infelizmente na hora da missa, às vezes nós não temos a capacidade de prestar tanto atenção naquilo que está sendo rezado. Até porque, infelizmente, muitos padres até o fazem de modo mecânico, né? De modo às vezes apressado, mecânico, e nós não somos capazes de aprofundar
tudo aquilo que pode ser aprofundado na teologia e no significado daquelas orações eucarísticas. Então, prioritariamente, eu quero ver se eu consigo refletir com vocês aqui nessa tarde de modo bastante rápido a oração eucarística primeira, chamada Cânon Romano, que é uma das orações mais antigas e é a oração mais completa e que, de algum modo, serve de base para todas as outras. Depois quero refletir com vocês a oração eucarística 2, que é a oração mais antiga da igreja, que está presente no missal. Não a mais antiga da igreja, a mais antiga que está presente no missal. Porque ela está basicamente aquilo que ela existiu na sua composição, lá no século II, III, IV, mais ou menos, é o que nós rezamos até hoje. A oração eucarística número 2, a oração eucarística segunda, que no seu modelo ela reproduz em grande parte o que nós temos de mais antigo. E quero ver se nós conseguimos chegar na oração eucarística 4, que é, no meu ponto de vista, muito pessoal, tá? A oração eucarística mais bela, mais bonita, porque ela conta, ela narra para nós a história da salvação. Então, eu quero partilhar com vocês essa beleza, essa profundidade, tá bom? Então, antes de nós entrarmos nisso tudo, quais partes compõem a oração eucarística? Aqui nós estamos nos baseando na Instrução Geral do Missal Romano, que é o documento oficial que fala sobre o missal, sobre a liturgia da missa. Ele não é de cunho teológico, diretamente. Lógico, tem teologia porque ele fala da liturgia e não há como separar uma coisa da outra. Mas o objetivo dele é normativo, né? Ele é mais no sentido de normatizar a liturgia. Mas lembra o que eu disse para vocês numa outra ocasião? Nós não temos aqui a pretensão de fazer uma exposição aprofundada sobre liturgia, porque eu nem tenho formação para isso. O que eu quero é promover que todos nós, possamos participar melhor da missa. Tá bom? Esse é o meu objetivo, é nesse ponto que eu quero que nós possamos chegar nesta tarde de hoje, tá bom? Então vamos lá. Podem distinguir-se do seguinte modo os principais elementos que compõem a oração eucarística. A. Ação de graças. E aqui é interessante que o próprio nome Eucaristia, que vem do grego Eucharistein, significa exatamente ação de graças. Então, se a missa, também chamada antigamente de Eucaristia, é a ação de graças, a oração eucarística, ou também o nome que eu disse para vocês, anáfora, é o momento de ação de graças por excelência dentro da missa, como um todo. Ação de graças em que o sacerdote, o padre, o presidente da celebração, em nome de todo o povo santo, glorifica a Deus e lhe rende graças por toda a obra da salvação ou por um dos seus aspectos. Então isso acontece de modo prioritário no prefácio. O prefácio ele é todo de ação de graças, mas isso também se reflete em alguns momentos dentro da oração eucarística. Segundo ponto, a aclamação, e aí ele coloca, unindo os seus espíritos celestes no santo, faz parte da oração eucarística, embora nós já tenhamos falado disso na reflexão passada. Agora o nome epiclese. O que é epiclese? Epiclese é a oração de invocação do Espírito Santo. Então toda vez que o padre faz, seja na missa ou em qualquer um dos sacramentos, a oração de invocação do Espírito Santo e faz o gesto de imposição de mãos, este gesto como um todo se chama epiclese. Então, por exemplo, no batismo, no sacramento do batismo, o padre faz uma oração epiclética sobre a água batismal, pedindo que ela manifeste a força do Espírito Santo. No casamento, o padre faz, quando os noivos se ajoelham aqui no altar, se ajoelham e o padre faz uma oração de bênção com a mão imposta sobre o casal. É uma oração de epiclese, pedindo o Espírito Santo na vida daquele casal. Na crisma, o bispo faz uma oração de imposição das mãos sobre os crismandos. Todos os sacramentos têm um rito de imposição de mãos, pedindo a invocação, pedindo a força do Espírito Santo para realizar, para operar
aquele sacramento. Até mesmo o doente que está lá acamado, o padre vai lá, impõe a mão sobre ele e depois unge ele com óleo. A imposição das mãos faz parte, só que no rito da unção dos enfermos essa imposição é feita em silêncio. Mas todos os sacramentos têm uma imposição de mãos com pedido do Espírito Santo, vindo do Espírito Santo, chamado, que de modo genérico se chama epiclese. Então, na oração eucarística, a epiclese na qual a Igreja implora, por meio de invocações especiais, a força do Espírito Santo, para que os dons oferecidos pelo ser humano sejam consagrados, isto é, se tornem o corpo e o sangue de Cristo, e que a hóstia imaculada se torne a salvação daqueles que vão recebê-la em comunhão. Então, o gesto de imposição das mãos sobre a hóstia e o vinho, sobre o pão e o vinho, é um gesto de epiclese, de invocação do Espírito Santo. E São João Crisóstomo fala algo muito bonito sobre esse gesto. Ele diz que no momento em que o padre impõe as mãos sobre o pão e o vinho, pedindo o Espírito Santo, acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu no ventre de Maria quando Jesus se encarnou. Ele diz que é a mesma coisa. Do mesma forma como o Espírito Santo, o anjo diz, né? Não temas, Maria, o Espírito te cobrirá com sua sombra e aquele que nascerá de você será chamado Filho do Altíssimo. Então aqui, da mesma forma, na missa, o padre cobre, né, coloca a mão sobre, significando esta cobertura do Espírito Santo sobre os dons, e ali o pão e o vinho se tornam corpo e sangue, e da mesma forma como um dia, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, dentro do seio de Maria, foi concebido o Filho de Deus. A narrativa da instituição e a consagração, aqui é aquela parte em que o padre vai falar exatamente o que Jesus falou na última ceia. Quando pelas palavras e ações de Cristo se realiza o sacrifício que ele instituiu na última ceia, a oferecer o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e vinho. E ao entregá-los aos apóstolos como comida e bebida, dando-lhes a ordem de perpetuar este mistério. Então, aqui faz parte da oração eucarística o momento em que o padre não imita, não é uma imitação, mas é uma atualização do gesto de Jesus. Jesus não disse o gesto, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, diante dos discípulos reunidos em torno dele? Nesse momento na missa, na verdade na missa toda, o padre está agindo na pessoa de Cristo, mas nesse momento de modo muito particular, é exatamente, nós somos transportados para a última ceia, e neste transporte para a última ceia nós estamos diante de Jesus que está apresentando para nós o seu corpo e o seu sangue. Nós estamos ao mesmo tempo na mesa da última ceia, no pé da cruz e no túmulo vazio. Esse momento da consagração, ele é o momento mais sublime da missa, porque, como eu disse, ele nos une à última ceia, ele nos une ao Cristo crucificado, elevado, por isso o padre eleva o pão, eleva o vinho, eleva, na verdade, já não é mais pão e vinho, mas é corpo e sangue, eleva o corpo, eleva o sangue. E também, logo em seguida, proclamamos a ressurreição do Senhor. Então, é isso que acontece ali no momento da narrativa da instituição. Aí vem a anamnese. O que é a anamnese? A anamnese vem do grego e significa memória, recordação. Se nós estamos tão intimamente unidos a Deus, vamos recordar então de tudo aquilo que a gente precisa, de tudo aquilo que a gente é. Então, pela qual, cumprindo a ordem recebida do Cristo Senhor através dos apóstolos, a Igreja faz a memória do próprio Cristo. Lembrando que memória não é coisa passada, é atualização, é tornar presente algo do passado. Relembrando principalmente a bem-aventurada paixão, a gloriosa ressurreição e a ascensão aos céus. Então ali se faz a memória disso. A oblação,
pela qual a igreja, em particular a assembleia atualmente reunida, realizando esta memória, oferece ao Pai. Então é o momento em que o padre oferece ao Pai ali o corpo e o sangue de Cristo que estão em cima do altar. Já foi a consagração. E agora Jesus, o padre ali, agindo na pessoa de Cristo, diz: agora, ó Pai, nós vos oferecemos o corpo e o sangue do vosso Filho, que estão oferecidos aqui em cima do altar. Porque é por meio deste corpo e sangue de Cristo oferecidos que nós alcançamos a salvação. Então, o Pai, na ação do Espírito Santo, torna Jesus presente, e nós agora, de novo, oferecemos Jesus ao Pai, dizendo: olha, Pai, está aqui o sacrifício do seu Filho único. Nós seríamos dignos do sacrifício, mas o Senhor, pelos nossos pecados, mas o Senhor, como diz São Paulo, se fez pecado por nós, o seu Filho se fez pecado por nós, e agora ele está sobre o altar, e por isso nós podemos experimentar a redenção. Essa é a oblação, o momento da oblação. Ela deseja, porém, que os fiéis não apenas ofereçam a hóstia imaculada, mas aprendam a oferecer-se a si próprios, e se aperfeiçoem cada vez mais pela mediação do Cristo, na união com Deus e com o próximo, para que finalmente Deus seja tudo em todos. É um momento de oração também, pedindo a força e pedindo a unidade da comunidade de fé no corpo de Cristo. Depois, já que nós estamos tão unidos a Deus, estamos oferecendo a Jesus Cristo, vítima de expiação pelos nossos pecados, nós podemos então pedir a Deus que nos conceda também algumas intercessões, olhe por algumas das nossas necessidades. Deixa eu dar aqui os boa tardes para quem está chegando. Francisca, boa tarde. Camila, boa tarde. Narbal, boa tarde. Noêmia, boa tarde. Estamos aqui mais nesta tarde. Se alguém não foi contemplado com boa tarde para todos. E aí então, já que nós estamos tão unidos a Deus, estamos unidos no Espírito Santo, está presente no meio de nós o próprio Filho de Deus, então agora nós podemos também pedir, como eu disse, aquilo que são as necessidades. Então começam as intercessões, pelas quais se exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja, porque nós vamos pedir pelo Papa, nós vamos pedir pelo Bispo, por todos os bispos, vamos pedir pelos padres, vamos pedir por todo o povo de Deus, tanto celeste como terrestre. Então, o que significa Igreja terrestre e Igreja celeste? Nós vamos pedir pela Igreja nos seus 3 modos, que isso está no catecismo, tá, gente? Depois nós podemos um dia abordar mais profundamente sobre esse assunto. A Igreja, ela vive sobre 3 modos. A Igreja militante, Igreja padecente, Igreja triunfante. Igreja militante, somos nós que militamos neste mundo a nossa fé. Somos chamados neste mundo a dar testemunho da nossa fé, a dar testemunho de Jesus Cristo, e por isso somos como soldados do exército, né? Somos como militamos, né? Por isso que a palavra é igreja militante. Nós somos chamados a realmente viver a batalha da fé neste mundo. E um dia poder dizer como São Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, completei a corrida. A igreja padecente são aqueles que já alcançaram a salvação, mas que ainda esperam para entrar no céu. É quem está no purgatório. Então a igreja militante somos nós, que estamos vivos e ainda vivemos a batalha da fé no dia a dia da nossa vida. A igreja padecente é a igreja que está esperando para entrar no céu, está padecendo no purgatório pelas suas faltas, esperando para entrar no céu. E a igreja triunfante, que são todos aqueles que morreram, que passaram pelo purgatório ou não, e que já estão contemplando a face de Deus na eternidade, esperando no fim dos tempos a ressurreição. Então, nesse momento que nós estamos aqui em intimidade com Deus, nós estamos também em intimidade com toda a igreja militante, ou seja, todos os que estão vivos, a igreja padecente, aqueles que estão mortos estão no purgatório ainda, e a igreja triunfante. Por isso nós vamos rezar nas intercessões pelo Papa, pelo Bispo, pelos padres e por todo o povo de Deus, igreja militante.
Vamos rezar pelas almas dos fiéis defuntos. Vamos rezar então pela igreja padecentes que estão no purgatório. E vamos rezar pela igreja triunfante, por isso nós vamos pedir também a intercessão dos santos. Vamos lembrar a Deus aqueles que já estão na glória de Deus, reconhecidamente já estão na glória de Deus. Ah, padre, mas como, e se a gente estiver rezando por uma alma achando que ela está no purgatório e ela está no céu? Então, como Deus é sábio, aquela oração que seria pela alma que estaria no purgatório, mas que já está no céu, é direcionada para uma alma que não recebeu ainda orações. A sabedoria de Deus é tão grande que ninguém fica sem oração. Mesmo que seja direcionada uma oração em favor de alguém que já está salvo, esta oração depois vai ser redirecionada para alguém que esteja precisando na igreja padecente para poder entrar no céu. Então, vejam, esse é o momento em que a maior unidade da igreja acontece, seja daqueles que estão vivos, daqueles que estão mortos. Por isso que eu sempre falo também, você que perdeu um ente querido, alguém que você ama muito, na missa você pode estar unido a essa pessoa. Porque mesmo que ela esteja no purgatório, no céu, tanto faz. Nós estaremos unidos a ela, da mesma forma como a pessoa que está do nosso lado no banco da igreja. A presença é exatamente a mesma. Não é um fantasma, não é um espírito, mas é a presença. E mesmo que esteja alguém que nós estejamos com saudades e que mora longe, mora talvez em outro país, também porque nós nos unimos a toda a igreja. Se aquela pessoa participar da missa lá onde ela estiver, nós vamos estar unidos todos, inevitavelmente. Boa tarde para a Malvina, boa tarde a Vânia, boa tarde a Jô Rodrigues. E então aqui, esse é o momento das intercessões. E por último, que encerra a oração eucarística, a doxologia, chamada doxologia, que é o por Cristo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Doxologia significa profissão de fé, né? Uma profissão de fé celebrada, vivida, rezada, que é confirmada e concluída com o amém. Então esse é o momento que nós pegamos tudo aquilo que nós rezamos, intercedemos e pedimos e elevamos a Deus junto com o pão, junto com o corpo e junto com o sangue do Filho dele. Essa é a experiência, irmãos e irmãs. Essa é a experiência que nós vivenciamos dentro da liturgia eucarística e de modo muito particular dentro da oração eucarística, ou também chamada de anáfora. Lembram que a oração eucarística também pode ser chamada de anáfora. Agora, eu quero pegar com vocês aqui o missal e nós vamos fazer uma pequena reflexão. Eu vou lendo aqui com vocês a oração eucarística e nós vamos refletindo brevemente sobre ela. Tá bom? Podem ficar tranquilos que não vai ser cansativo, porque vocês vão perceber a beleza que são estas orações eucarísticas. Boa tarde também para Maria Helena Barbosa. Lembrando que se vocês quiserem, nós estamos ao vivo, você pode tirar dúvidas, né? Esses dias nós fizemos uma retransmissão gravada e não dá para tirar dúvidas, mas aqui nós estamos ao vivo. Se você quiser perguntar ou fazer algum comentário, fique à vontade. Muito bem. Oração eucarística primeira, ou chamada cânon romano. Então, logo depois do santo, começa a oração eucarística. Ela já vai começar com uma parte da epiclese. É interessante, eu acho bonito isso na oração eucarística primeira, porque ela prolonga a epiclese. Enquanto que nas outras orações eucarísticas nós temos a imposição das mãos e o traçar o sinal da cruz sobre os dons do pão e do vinho, que estão se tornando corpo e sangue de Cristo, a oração eucarística primeira, ela prolonga essa epiclese, porque o padre primeiro traça o sinal da cruz, e então faz algumas orações, faz algumas intercessões, e só vai concluir essa epiclese na hora da narrativa da instituição. Então, isso somente acontece na oração eucarística primeira. Por isso que ela tem essa parte um pouco mais longa antes da consagração, antes da apresentação ali da memória
da última ceia, né, do momento memorial. Então diz assim: Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores. Que hora que subiram nossos louvores ao esse Pai da misericórdia? Nós estávamos cantando o santo agora. Então estávamos cantando Santo, 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 bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, Santo, 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 o céu e a terra proclamam a vossa glória. Então nós acabamos de elevar os louvores a Deus. Então o Padre já dá continuidade. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, que nós estamos fazendo e que nós fizemos e que nós estamos fazendo ainda. Nós vos pedimos por quem? Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por que pedir por Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o mediador. O que ele disse para nós na liturgia esses dias? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele deixou isso muito claro. Não existe outro caminho para chegar a Deus que não seja Ele. Por isso nós temos que pedir por Ele. Todas as orações da missa nós vamos pedir por Jesus Cristo. Porque não existe caminho até o Pai sem Ele. Isso é outra coisa interessante, viu, irmãos e irmãs? A oração eucarística é dirigida a Deus Pai, não a Jesus Cristo. A oração eucarística inteira é dirigida a Deus Pai. Por que é dirigida a Deus Pai? Porque o Pai é a fonte, o Pai é a origem de tudo. E é também, tudo vai ao Pai e tudo vem do Pai. Então, por isso, faz todo sentido nós sempre dirigirmos a nossa oração ao Pai. Mas como nós vamos chegar ao Pai se não o conhecemos? E o que Jesus respondeu para Filipe quando Filipe perguntou isso? Filipe, quem me viu, viu o Pai. Entenderam, irmãos e irmãs? É aí que está o nosso caminho, é aí que está a nossa resposta. Então nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis, aí o Padre traça o sinal da cruz, estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Então aqui começa a epiclese, que só vai terminar lá a hora que o Padre fizer a imposição das mãos. Olha que bonito isso na oração eucarística primeira. Aí já que nós estamos na presença de Deus, na presença do Espírito, que está aqui agindo, o Padre já fez a primeira parte da epiclese, nós vamos então, essas oferendas aqui, nós as oferecemos, Pai, pela vossa igreja, que é santa e católica. Lembrando que a santidade da igreja é porque Deus é santo, não porque nós seres humanos somos santos. E católica, o que significa católico? Católico significa universal. Quem disse isso a primeira vez foi Santo Inácio de Antioquia. Quando ele ia indo para ser martirizado em Roma, ele deixou por escrito, o direcionamento dizendo: a igreja que é católica, ou seja, que está presente no mundo inteiro, que é universal. Se alguém hoje está chamando a igreja de universal ou de mundial, é porque copiou do nosso nome. Porque o nome da igreja, desde do início do cristianismo, lá no século I, foi chamada católica, por estar presente no mundo inteiro, por ser universal, por ser mundial. Então, nós estamos pedindo pela vossa igreja santa e católica, ou seja, presente no mundo inteiro. Concedei-lhe paz e proteção, fazendo o quê? Unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. É o que nós mais precisamos para a vida da igreja, é a unidade. Eu falo tanto isso aqui na nossa paróquia, o pessoal até já se cansou de me ouvir falar sobre unidade. Mas é o que nós mais precisamos como igreja, sermos um, vivermos esta unidade. E governando-a por toda a terra. Quem governa a igreja? O Papa. Não, a igreja é conduzida por Deus. Nós estamos reconhecendo isso na oração aqui. Que é Deus quem conduz, é Deus quem governa a igreja. Nós as oferecemos também, estas oferendas que estão aqui, o pão e o vinho, pelo vosso servo. Agora nós estamos falando da igreja, vamos falar os nomes então. De quem? Do Papa, que é a garantia da nossa unidade. O Papa ele tem a missão de, no mundo, ser um sinal visível da unidade de toda a igreja. Pelo nosso bispo, que representa na vida de uma igreja particular, na vida de uma diocese, ele exerce a função de representar Jesus Cristo, o bom pastor. Então nós vamos pedir por ele.
Vamos pedir, se houver bispos auxiliares, nós vamos pedir por eles também, se for em número pequeno. No nosso caso, a nossa diocese, nós só temos um, então nós falamos o nome. Dioceses que têm mais de um bispo auxiliar, diz por seus bispos auxiliares. E depois, por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Quem guarda a fé que recebemos dos apóstolos? Os bispos e também os padres. Pergunta aqui da Malvina. Padre, tenho uma dúvida. Quando participo de uma missa festiva, sinto vontade de chorar. Pode me explicar? Malvina, é justamente por causa do sentimento que aquela experiência celebrativa traz. A experiência religiosa, ela mexe com o nosso emocional. E às vezes nós nos sentimos emocionados mesmo com uma liturgia bem celebrada, com uma liturgia festiva, com cantos bem preparados. Essas coisas mexem conosco porque justamente a missa ela é uma experiência religiosa. E pode ser também que a pessoa participe de uma missa que não é festiva, mas ela esteja naquele momento propícia a uma experiência com Deus e aquilo vai tocá-la de modo especial e talvez ela sinta vontade de chorar ou sinta um momento ali de palpitação, de emoção, enfim. Então, é isso. Depois vem o que nós chamamos na liturgia memento dos vivos. O que é memento? Me falem de uma palavra que lembra memento. Memória, lembrança. A oração eucarística primeira, ela traz um momento de oração pelos vivos. E aí diz assim, e é interessante que muitas pessoas acham que nesse momento o padre está rezando pelos falecidos. Mas não é pelos falecidos esse momento, é pelos vivos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Eu mesmo, Padre João Vitor, costumo citar. Se nós estamos celebrando aqui na São João, pelos vossos filhos e filhas, membros desta paróquia de São João. Se nós estamos celebrando na Santa Teresinha, pelos vossos filhos e filhas, aqui membros dessa comunidade de Santa Teresinha. Se nós estamos celebrando alguma festividade, por exemplo, o dia da mulher, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, especialmente das mulheres, na sua luta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nesse momento precisam de... Enfim. Ou simplesmente, como diz aqui, une as mãos e reza em silêncio. O padre está rezando nesse momento por todos os que estão vivos. E aí continua. E de todos os que circundam este altar. Então o padre acabou de rezar por aqueles que ele nomeou ali, também em silêncio por aqueles que ele quis, que estavam no coração dele, e depois por todos que estão participando da celebração. Dos quais, ó Pai, conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eu vou rezar por eles, Pai, mas o Pai sabe quem eles são, como eles são, o quanto eles se dedicam, o quanto ele falta de dedicação a eles ainda, quais são seus pecados, quais são suas limitações. Não cabe a mim, Padre, julgar isso, mas eu estou apresentando eles, Pai, todos para você, todos para o Senhor, melhor dizendo. Então, irmãos e irmãs, vejam aí ainda nós estamos na oração eucarística primeira. Eles, os que circundam o altar, vos oferecem, Pai, conosco quem? Padres, bispos. Este sacrifício de louvor, o pão e o vinho que estão em cima do altar. Então eles que circundam este altar, vos oferecem, Pai, conosco, padres, este sacrifício de louvor. E aí vamos dizer, oferece por quem esse sacrifício, de que modo que oferecem? Diz assim, por si e por todos os seus. E elevam a vós as suas preces, com qual objetivo? Para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Gente, olha que bonito que é essa oração eucarística. Olha a beleza, a profundidade disso. O padre unindo-se à comunidade, oferecendo a voz para a comunidade, rezando em nome da comunidade, pedindo ao Pai por todos aqueles que estão nas nossas intenções. Então tem gente que às vezes fala assim, eu coloquei o nome na intenção na missa e o padre não falou, então não rezou pelo meu ente querido. Eu esqueci de colocar o nome, eu não pude pôr o nome, cheguei atrasado na missa e não pude pôr o nome.
Padre está rezando por todos aqueles, por todas as intenções de todos ali. O Padre está emprestando a voz para a comunidade para rezar a Deus. Aí vem aqui agora um momento da lembrança agora da igreja triunfante. Então nós acabamos de rezar pela igreja militante, nós vamos rezar agora pela igreja triunfante. Em comunhão com toda a igreja, nós veneramos a sempre Virgem Maria. Nós temos certeza que Maria está nos céus, junto com o Pai, junto com o Filho e com o Espírito Santo. Mãe de Deus, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E também por São José, esposo de Maria. Nós sabemos que ele é santo, está com Deus. E os santos, apóstolos e mártires. E aqui, este primeiro nome, essa primeira lista de nomes da oração eucarística primeira, diz respeito aos apóstolos, aos 12 apóstolos, a Paulo, também considerado apóstolo, e aos primeiros papas, os primeiros sucessores de Pedro. Então vai lá dizer, quem são eles? Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu. Aqui são todos os apóstolos. Agora vem os sucessores de Pedro, os primeiros sucessores de Pedro, os primeiros papas depois de Pedro. Lino, Cleto, Clemente, Sisto e Cornélio. São os 5 primeiros papas depois de Pedro. Aí vem agora santos que morreram mártires no começo da igreja. Cipriano, Lourenço e Crisógono. João e Paulo, Cosme e Damião. Então esses são mártires do começo da igreja, mártires do início da igreja. Então vendo, irmãos e irmãs, então aqui nós estamos nos relembrando a nossa união com todos com a igreja triunfante, com os santos, começando por aqueles do início da história da igreja. A Beth pergunta, Padre, por que há várias orações eucarísticas e como é definido para cada missa? Há várias orações eucarísticas porque isso se definiu no decorrer da história. A história nunca teve um só tipo de liturgia. Tanto é que nós temos somente no rito, somente na Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos 14 ritos diferentes, 14 jeitos diferentes de celebrar a missa. Não é só a oração eucarística, eu estou falando 14 jeitos diferentes de celebrar a missa. E todos eles são da Igreja Católica Apostólica Romana. Querem um exemplo? Que às vezes aparece na televisão, às vezes na Canção Nova, o rito maronita. O rito maronita está plenamente em comunhão com a Igreja Católica, mas é um rito próprio. E aí vão ter muitos outros. O Ambrosiano, de São João Crisóstomo, são 14 ritos diferentes. Então é natural, é normal, desde o início da história da igreja, a pluralidade no modo de celebrar. Vários modos de celebrar o mesmo mistério. Isso não podia ser diferente dentro de um mesmo rito. Um mesmo rito, que é o nosso, o rito romano, ele também tem mais de um tipo de oração. Mais de um tipo de oração eucarística. Então essas orações eucarísticas que nós temos, muitas delas derivaram da história, da própria história, elas foram surgindo historicamente e por isso foram preservadas, e outras nós compusemos, como por exemplo a oração eucarística 5 foi composta somente para o Brasil. Nenhum outro lugar do mundo reza a oração eucarística 5. Ela foi composta para o Brasil, num congresso eucarístico que foi em Manaus, e nós rezamos ela somente no Brasil. E depois as outras orações eucarísticas para diversas circunstâncias também foram compostas e foram aprovadas pela igreja. Então quer dizer que o padre pode fazer uma oração eucarística diferente do que está no missal? Não. Pode-se fazer uma oração eucarística e submeter aos bispos e a Roma, né, a congregação para o culto divino, e eles aprovarem ou não determinada oração eucarística. Mas as principais, as 4 primeiras, elas são resultado da história. E a escolha delas, ela é, na maioria das vezes, opção do padre. É direito do padre, né? Está dentro daquilo que faz parte do padre, escolher a oração que ele vai usar na missa. Ele tem essa prerrogativa. Mas é claro que nós acabamos seguindo
aquilo que os livros que nós temos nos propõem. O Deus Conosco, o livreto de acompanhar a missa, ele sempre faz uma proposta de oração eucarística e a gente acaba seguindo ela ou mudando. Isso é prerrogativa do padre. Muito bem, continuando, nós vamos agora para a preparação antes da epiclese. Mais uma vez lembrando dos dons que estão aqui em cima do altar. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Vejam, é praticamente a mesma oração que a gente fez agora há pouco, antes dessa pedido pela intercessão dos santos. Lembrança, memória dos santos aqui da Igreja Triunfante. E aí vem agora a conclusão da epiclese que tinha começado lá no início. O padre faz a imposição das mãos, dizendo: dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Mas peraí, o padre não falou aqui, não pediu diretamente ao Espírito Santo. Cadê a parte em que o padre pede ao Espírito Santo? Não precisa citar o nome do Espírito Santo, porque nós estamos pedindo ao Pai. O Espírito Santo é a ação do Pai. Então não tem como algo acontecer se não for pela ação do Espírito Santo. Então mesmo que não está citando o nome dele, é por meio dele que está acontecendo. E aí vem a narrativa da instituição da Eucaristia. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, será entregue por vós. Depois, do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos e irmãs, esta fala que o padre está usando aqui, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, nós falamos ela exatamente dessa mesma forma há mais de 2000 anos. Então, aqui está a beleza da liturgia, ela nos conecta diretamente a Jesus Cristo e nos conecta a toda a história da igreja de todos os tempos. Tantos padres, tantos bispos, em nome da comunidade de fé, já disseram isso. Muitos deles morreram, talvez, defendendo a fé. Então, a beleza que é pertencermos a esta igreja com essa tradição. Tradição não é uma coisa negativa, tradição é uma coisa bonita. É por ela que nós estamos aqui. Aí o padre diz: eis o mistério da fé. Eu já expliquei isso em outras ocasiões. O padre não está se referindo ao corpo e sangue de Jesus aqui. Quando ele fala eis o mistério da fé, ele não está falando que o corpo e o sangue de Cristo são o mistério da fé. Qual é o mistério da nossa fé? O mistério da nossa fé é o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Esse é o mistério central da nossa fé, que acontece ali nas espécies do corpo e do sangue do Senhor. Mas que, não que a supera, mas que não é somente aquilo ali, mas é tudo, é mais, é tudo aquilo e muito mais. Porque diz: eis o mistério da fé. E o que a comunidade responde? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. A perspectiva também da ressurreição e da vinda eterna do Senhor. Ou ainda, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Estão vendo, irmãos e irmãs, que o mistério da fé aqui não se refere diretamente às espécies do corpo e sangue, mas se refere ao mistério completo da morte e ressurreição do Senhor, que é celebrada ali naquele corpo e sangue presentes em cima do altar. Feito isso, Jesus já está no meio de nós, em corpo, sangue, alma e divindade. E agora nós podemos continuar as nossas orações. E aqui vem o momento chamado, aqui que nós lemos, a oblação. Agora nós vamos oferecer este pão, e este corpo e este sangue, já não é mais pão e vinho. Agora nós vamos oferecer o Filho de Deus aqui presente no altar, vamos ofertar o sacrifício dele
ao Pai, porque é por meio desse sacrifício que nós somos salvos. Então, no que nós vamos dizer? Vamos dizer assim, ó: celebrando a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus. Memória, fazendo memória, anamnese. Nós, vossos servos, o Padre, né? Ali ele está falando, nós, vossos servos, os padres, os bispos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, estamos falando para o Pai, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo. Qual o sacrifício perfeito e santo? O pão da vida eterna, que está aqui presente em cima do altar, o corpo e sangue do Senhor, o corpo do Senhor, né? O pão da vida eterna e o cálice da salvação. Então, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Estamos fazendo um momento de oblação. Ainda no momento de oblação, recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel. Lembra lá no livro do Gênesis qual foi a oferta de Abel? Abel ofereceu a Deus a caça. Abel ofereceu a Deus o fruto do suor do seu trabalho. E foi, por isso, foi agradável a Deus. Né? A oferta de Abel foi agradável a Deus, foi recebida por Deus, enquanto que a oferta de Caim não foi recebida por Deus, não foi bem recebida por Deus. Então, por isso nós pedimos que o Senhor receba a nossa oferta, como recebeu a oferta de Abel. Como recebeu também o sacrifício de Abraão. Qual o sacrifício de Abraão? O sacrifício do filho único, Isaque, que na verdade não foi sacrificado, mas foi apresentado a Deus, e no momento do sacrifício, o anjo foi até Abraão e impediu que ele matasse o filho único. Então, e o pai se agradou com aquela entrega de Abraão, não com a morte do filho, porque isso não aconteceu, mas com a entrega do filho. E com os dons de Melquisedeque. Melquisedeque, ele aparece na história de Abraão, ele aparece no livro dos Números, e ele é rei de Salém, e ele oferece o pão, e ele oferece também o vinho, e recolhe os dízimos. Então, é uma das representações mais antigas que nós temos do sacerdócio. Está lá no livro do Gênesis. Desculpe, eu me dei um lapso aqui, eu fiz uma confusão. Melquisedeque está no livro do Gênesis. Tá? E ali no livro do Gênesis, ele faz, é a primeira vez que aparece ali um sacerdote que está oferecendo pão e oferecendo vinho. Né? E essa é a oração, e por isso nós estamos pedindo que o Pai receba a nossa oferta como recebeu. A oferta de Abel foi agradável a Deus, o sacrifício de Abraão foi a entrega do Filho único, e os dons de Melquisedeque, o pão e o vinho ofertados pelo sacerdote. Une a mão e inclina-se. Olha o gesto do Padre nesse momento, ele vai unir as mãos e se inclinar, é o gesto de oração. Nós vos suplicamos que essa oferenda que nós estamos oferecendo seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. E nesse momento o Padre traça o sinal da cruz sobre o próprio corpo, simbolizando estas graças e bênçãos do céu, simbolizando tudo isso que nós estamos pedindo a Deus, tudo isso que nós estamos confiando a Deus, é um momento de oblação ainda. Oblação e pedido. Aí vem agora, lembra que teve o memento dos vivos, fazermos memória dos vivos. Agora, memento dos mortos. Nós vamos pedir agora pela igreja padecente, por aqueles que nesse momento precisam das nossas orações para sair do sofrimento no purgatório e poderem entrar na glória do céu. Então nós vamos falar, lembrai-vos, memento, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e aqui nós podemos nomear ou não, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Estamos pedindo
por esses irmãos e irmãs que morreram, batizados, né, que morreram e que agora nós estão na presença de Deus. Estamos pedindo que eles possam, logo em seguida, a eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. É isso que nós desejamos toda vez, é isso que nós desejamos aos nossos falecidos. Que eles experimentem a felicidade, que somente é verdadeira e plena ao lado de Deus. A luz, Deus é luz, né? Um dos grandes sinais da presença de Deus é a luz. O Evangelho de São João, no prólogo, deixa isso muito claro. Ele era a luz dos homens, mas os homens não o reconheceram. Os homens e mulheres não o reconheceram. E a paz. Concedei a felicidade, a luz e a paz. Qual é a primeira coisa que o Cristo ressuscitado deseja para os discípulos, para os apóstolos? A paz esteja convosco. Então, são atributos de quem já está na presença de Deus. É isso que nós pedimos, que o Senhor conceda aos nossos mortos a felicidade, a luz e a paz. Depois vamos de novo fazer memória da igreja triunfante. A oração eucarística primeira, ela faz isso 2 vezes. Ela faz antes da consagração, antes do fim da epiclese. Ele faz essa oração. E depois, fazendo o memento da igreja triunfante. Aqui tem uma pergunta. Nesse momento, podemos pedir pelos que já partiram, mesmo que nessa vida eles não foram católicos? Essa é uma excelente pergunta, porque ela diz respeito a algo que nós... até nós precisaríamos um dia pegar uma tarde somente para refletir sobre isso, porque isso é uma questão bastante complexa, porque ela é uma pergunta que diz respeito à salvação. Se é preciso ser católico para ser salvo. E existe um princípio na igreja de muito antes, chamado extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Porém, a própria igreja, ela nos ajuda a interpretar, ela nos ajuda a entender que este mistério, ele não é algo que vem para separar aqueles que não são católicos, mas vem para trazer para mais perto. Porque quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Então todos aqueles que foram batizados pertencem ao corpo místico de Cristo, que foram legitimamente batizados, pertencem ao corpo místico de Cristo. Então se foi batizado, sim, nós podemos rezar. Mas e se não foi batizado? Também nós podemos rezar, porque há aqueles que a igreja, isso está na Lumen Gentium, por isso que eu vou falar para vocês. Estou falando de modo bastante breve, mas eu quero pegar um dia só para a gente falar sobre esse assunto, porque ele não é simples, não é algo assim dado, pronto e resolvido. Porque a igreja sempre nos ensina que para receber a salvação precisamos ser batizados. Porém, também a igreja entende que há muitos que não foram batizados, mas que vivem a fé, porque a fé não é somente uma adesão explícita, mas é um modo de vida. Mas calma, deixa isso pendurado, nós vamos trazer essa reflexão. Mas sim, nós podemos rezar tanto por cristãos católicos, como também por outros não cristãos. Nós podemos rezar nesse momento por todos, né? Todos que, embora a oração diga que partiram desta vida marcados com o sinal da fé, ou seja, o batismo, mas nós podemos rezar por todos que nós quisermos. E se por acaso aquela pessoa não foi salva, a oração é redirecionada também para Deus. Deus é sábio, Deus sabe como fazer todas as coisas. Mas espero ter, de alguma forma, esclarecido, ainda que fique um pouco a dúvida, porque essa é uma dúvida que vai além da liturgia. É uma dúvida sobre a salvação que ela toca diretamente, profundamente, as bases da nossa fé. Então ela cabe uma reflexão somente para ela. Então, a segunda oração, pedindo a intercessão dos santos, também pedindo, né, a Deus pela igreja triunfante, e a todos nós pecadores, ou seja, nós igreja padecente, nós igreja militante, que confiamos na vossa imensa misericórdia. Concedei não por nossos méritos, porque somos pecadores, mas por vossa bondade, que é a única chance, a nossa única esperança de salvação, a bondade de Deus,
fato de Deus ser bom e misericordioso. O convívio dos apóstolos e mártires. Estamos pedindo então a Deus que nos dê o convívio dos mártires. Gabriel, depois eu sugiro, não sei se você já tinha acompanhado, eu fiz uma explicação já sobre essa parte que você está falando aí. De todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eu expliquei isso agora há pouco, então sugiro que você dê uma olhadinha depois no vídeo, um pouquinho mais para trás. E agora nós vamos pedir pelos primeiros mártires, de novo, agora só que por outros, com outros nomes, e vamos pedir pelas mulheres que morreram mártires no início da igreja também. Outra beleza que nós temos na oração eucarística primeira é o fato dela reconhecer a presença e a fidelidade das mulheres na igreja, e na igreja também desde os seus primórdios, desde o início. Aí nós vamos rezar por João Batista e Estevão. João Batista foi o primeiro. Ele morreu, deu testemunho de Jesus Cristo quando Jesus Cristo ainda estava vivo. Estevão foi o primeiro mártir. Depois, Matias e Barnabé, que foram... Matias foi acrescentado ao grupo dos 12. Barnabé era o amigo de Paulo, né, o companheiro de Paulo nas suas missões. Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, que foram também do início da igreja, mártires. E agora as mulheres mártires, Felicidade e Perpétua, eram duas que foram martirizadas juntas. Águida e Luzia, Santa Águida foi martirizada de modo bastante violento, as suas mamas foram arrancadas e ela foi morta. Santa Luzia, que nós conhecemos, somos tão devotos, Santa Luzia por causa dos olhos, teve os olhos arrancados. Inês, Cecília, Anastácia, todas mulheres que foram martirizadas por causa da fidelidade a Jesus Cristo. Isso está presente na oração eucarística. Por isso que às vezes o padre fala o nome do monte de santo e o pessoal fica assim, nossa, mas que monte de santo é esse que o padre está falando? Porque a gente não pode esquecer que muitas pessoas deram a vida por causa de Jesus Cristo e nós estamos dando a vida, estamos dando a vida hoje por causa de Jesus Cristo. Isso não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. Por isso nós temos que lembrar dos nossos santos, temos que lembrar dos nossos mártires, principalmente daqueles do início da igreja que foram os mais perseguidos, que passaram por mais dificuldades. Como hoje estamos celebrando um santo tão importante, um dos grandes mártires do nosso tempo, mártir da crueldade e da intolerância, São Maximiliano Maria Kolbe. Foi morto num campo de concentração nazista, Auschwitz, na verdade é campo de extermínio, Auschwitz, né? E ele morreu em Auschwitz, no lugar de um outro condenado, de um outro que era pai de família. Ele se ofereceu para ser morto no lugar do pai de família e uma das coisas mais bonitas acabou acontecendo, porque no dia da sua canonização, pelo Papa São João Paulo II, o pai que foi salvo por São Maximiliano estava presente junto com seus filhos, com a sua família. Então, são os grandes santos da nossa igreja, a gente não pode esquecer. Por isso que na oração eucarística é tão bom, é tão importante lembrar destes homens e mulheres que fizeram a diferença na história da igreja e que por causa da fé deles e que eles não deixaram a peteca cair lá atrás, que nós estamos aqui hoje também segurando a bomba e não deixando ela cair. E agora, já no final, preparando aqui o final, a doxologia, o grande momento alto, o sacerdote prossegue. Por ele, Jesus Cristo, não cessais de criar e santificar estes bens, não somente o corpo e o sangue que estão, mas tudo o que existe, e distribuí-los entre nós. Então é um final da oração que nos faz relembrar que tudo que existe foi Deus que criou e que Ele ainda continua agindo como Criador, né, transformador de todas as coisas, santificador também, é Deus que vai santificando tudo aquilo que existe e também vai distribuindo para nós. E por último, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, que estamos apresentando, é por Cristo, ou seja, é por meio dele, é com Cristo, não fazemos sem ele, e em Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, por Cristo, é por meio dele, ele é o mediador. Com Cristo, não fazemos nada sem ele. Em Cristo, porque nós pertencemos ao seu corpo místico. O que nós fazemos? A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, e por isso nós estamos aqui agora com o corpo de Cristo apresentando ele ao Pai,
e por meio dele nos apresentando ao Pai, na unidade do Espírito Santo, nós queremos ao Pai toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Essa honra e glória para sempre é ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Está vendo como às vezes mudar um pouquinho a ordem das coisas fica mais fácil? Então, se nós fôssemos mudar a ordem para ficar mais claro, é claro que não é a tradição e não fica tão bonito, mas seria: a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo. É isso que nós estamos fazendo na oração eucarística, e é assim que ela termina, assim que é a doxologia. E eu acabei me demorando demais na oração eucarística primeira, que não deu tempo de entrar nas outras orações eucarísticas. Mas eu vou me deter, eu quero ainda na próxima reflexão pegar a oração eucarística 4, porque ela traz uma beleza e uma profundidade muito grande. E nós vamos, esses elementos que a gente viu na primeira, eles vão aparecer na 4, porque toda oração eucarística tem os mesmos elementos, a apresentação deles é que é de modo diferente. E é nesse ponto que eu quero que nós possamos chegar, tá bom? Agradeço você que nos acompanhou, acabei extrapolando um pouquinho aí o tempo, mas foi importante para nós podermos fazer esse aprofundamento nesta oração eucarística primeira, que é a oração eucarística mais solene que nós temos na igreja e, como eu disse, uma das mais antigas, a chamada Cânon Romano. Muito obrigado a sua companhia, Deus abençoe a todos. Grande força nós possamos, neste mês de agosto, fortalecer a nossa vivência de fé, a nossa vocação, chamados, batizados e enviados por Deus. Grande abraço, fiquem com Deus. Ei, Jesus, o pão da vida, imolado neste altar, nosso pão de cada dia, para o nosso caminhar. Tomai, teu sangue que nos dou, és o pão da vida, Deus fiel, Deus amor. Tomai, teu sangue que nos dou, és o pão da vida, Deus fiel, Deus amor. Nesta Santa Eucaristia, Deus nos mostra o seu caminho.